No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema relacionado ao casamento. É um tema delicado? Sim, é um tema delicado, mas também precisa ser comentado, precisa ser mencionado. Geralmente, quando falamos de casamento, recebemos muitos comentários de mulheres que não concordam com muitas coisas que estamos dizendo e até aí tudo bem. Mas eu quero colocar a minha opinião baseado na Bíblia Sagrada e convivendo no meio cristão, eu recebo inúmeras mensagens, vendo pessoas próximas, eu percebo o quanto a mulher cristã, ela não tem muita sabedoria ao lidar com o marido que não é cristão. O que a Bíblia recomenda? A palavra de Deus recomenda que nós não venhamos entrar em julgo desigual com o descrente. Então, se você está conhecendo uma pessoa agora e essa pessoa é descrente, os valores dela, os princípios dela são diferentes, não entra nessa relação porque você vai sofrer mais tarde. Agora, se você já entrou, já casou, agora precisa dar teu jeito e viver. É isso que a Bíblia diz. O divórcio só é permitido em caso de traição, quando não há perdão. Então a pessoa tentou de tudo, mas não conseguiu perdoar. Então a pessoa dá o divórcio porque no adultério o casamento ele acaba. E não havendo perdão, você pode seguir sua vida. Antes de tudo, eu quero dizer que isso aqui não vale para quem está no casamento, onde ela está sofrendo agressões físicas. Aí você precisa tomar um posicionamento, uma decisão, para que você possa resolver o seu problema. Não é válido para quem está sofrendo agressões físicas. Isso aqui é para quem tem um casamento, onde o homem é o provedor da casa, o homem cuida das coisas, porém não é cristão. E aí a mulher que é cristã está fazendo da vida dela, da casa dela, um flagelo, um sofrimento, simplesmente porque o homem não é cristão. É para esse tipo de pessoa que é esse vídeo. Já quero começar destacando o texto base de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o que Pedro está orientando? Olha, eu te oriento que você obedeça o seu esposo, se sujeite ao seu marido, a fim de que, mesmo ele não obedecendo a palavra, ele seja ganho, sem palavra alguma, através da sua conduta e do seu testemunho. Então aqui a orientação para ganhar o esposo descrente é na conduta. É sem palavras, não é sendo insuportável e falando 24 horas, forçando ele a ouvir pregação, forçando ele a aceitar Jesus, falando de Jesus o tempo todo para ele, insistindo. E tem umas que vão além, elas ameaçam. Então elas começam a ameaçar o esposo. Se você não for, Deus vai te colocar no leito, Deus vai permitir um câncer, Deus vai te matar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não funciona. Você simplesmente está afastando o seu esposo de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. Tentar introduzir a pessoa à força no evangelho é a pior coisa que você pode fazer. Deixa com que o Espírito Santo o convença. Pedro está dizendo, olha, que ele seja ganho sem palavras. Com a tua conduta, com a maneira respeitosa que você o trata. Se tem uma pessoa que sabe, se nós somos cristãos de verdade, é quem mora conosco. Então, se a pessoa que mora com você, dorme e acorda, não te vê como mulher de Deus, ninguém mais vai te ver. Porque tudo que as pessoas vê lá fora é apenas a parte externa. Dentro de casa, a gente mostra quem realmente somos. Então, se o seu esposo não consegue te ver como uma mulher de Deus, ele jamais vai se converter. Esquece, se o seu esposo não te vê como uma mulher de Deus, jamais ele vai se converter através de você. Eu falo isso porque vejo pessoas de perto fazerem do seu lar um lugar insuportável. Porque tenta impor ao esposo a todo custo que ele precisa se converter. Ele precisa se converter.
Mas não é por força e nem violência, mas é pelo poder de Deus. Então entenda que se você ficar pregando para ele o tempo todo, ameaçando, colocando pregação alta, tentando chamar atenção, dizendo que ele tem que orar, que ele tem que ler Bíblia, se ele não fizer isso e aquilo, Deus não vai abençoá-lo. Irmã, esquece. Isso não funciona. Isso faz o seu lar se tornar insuportável. Eu vejo mulheres que não abrem uma Bíblia, que não ora, mas quer introduzir no homem que ele leia a Bíblia todos os dias. Ah, mas você não lê Bíblia, você não faz isso, você não faz aquilo. E você? Você está fazendo? Porque se estiver fazendo da forma correta, você não vai tentar impor isso ao seu esposo. Você vai ficar em paz e vai deixar o Espírito Santo fazer o papel dele, que é convencer o ser humano, que é convencer a pessoa. Esse papel não é seu e toda vez que você tentar fazer esse papel, você vai se cansar. E o seu casamento vai tornar um dos piores casamentos. A sua casa não tem paz, a sua casa não vai ter alegria, o seu esposo não vai ter prazer de estar com você. Ele vai preferir ficar na rua do que em casa. Você vai tornar a sua vida muito pior do que você se calar, orar, colocar na presença de Deus e deixar com que o Espírito Santo convença o seu esposo da melhor forma possível. Dê testemunho de vida. Seja o testemunho que ele precisa dentro de casa. Ele pode até não querer ser cristão, mas ele vai olhar para você e dizer: a minha esposa é uma mulher de Deus. Se é que eu posso apontar alguém que é cristão, eu aponto a minha esposa porque eu vejo nela Cristo. Eu não quero me converter, mas ela é mulher de Deus. É isso, é sobre isso. Você vai ganhar o seu esposo sem palavras, somente com as suas atitudes. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia edifica a sua casa. Algumas mulheres se envolvem tanto em atividades da igreja que acaba deixando a casa de lado, deixando a família de lado. E elas acham que dessa maneira elas estão agradando ao Senhor. Então ela passa mais tempo no culto, nos eventos, muitas vezes exercendo o ministério, e a casa está de mal a pior. Porque você está priorizando igreja, evento, ministério, sendo que o seu ministério, o seu primeiro ministério, começa dentro de casa. Não faça isso, porque dessa maneira você destrói o seu relacionamento. Você foi chamada para edificar a sua casa. Se a sua família está desestruturada e você está exercendo o ministério, você não tem tempo para nada. Nem para sua família, nem para o seu esposo. Tem mulheres que passam o tempo todo, quando elas têm um ministério, exercendo esse ministério. E elas acham que está agradando ao Senhor, deixa a casa para depois, deixa o marido para depois. O que importa é o meu ministério. E a vida destruída, devastada. Depois o divórcio chega e aí ela vai clamar com Deus. Que estava fazendo a obra de Deus, mas estava fazendo certo? Não estava. Deus, você busca em qualquer lugar. A sua casa também precisa ser um altar do Senhor. Lógico que a prioridade é Deus. Então eu levanto pela manhã, agradeço o Senhor, oro pela minha casa, oro pela minha família. E se hoje eu tiver várias atividades dentro da minha casa para exercer, eu vou exercer as atividades de dentro da minha casa. Eu vou deixar aquele culto e vou depois, porque Cristo mora em mim. Cristo não está no templo. O templo sou eu. E eu posso prestar um culto ao Senhor dentro da minha casa. Depois eu vou à igreja. Essa atitude, ela destrói, ela acaba qualquer casamento. Principalmente de mulheres que são casadas com homens descrentes. Destrói até de quem é casada com um cristão, imagina com quem é casado com um homem descrente, que não vai compreender isso. Existem mulheres que acham que estão sendo sábias ao recusar um passeio em família para ir à igreja. Você não passeia o ano inteiro, nem a semana toda. Você pode tirar períodos para poder estar com sua família. E mesmo assim você vai continuar bem com o Senhor, porque Cristo está em você. Ele não está na sua igreja, no templo, nas paredes. Entende?
Você pode carregar Jesus em toda a sua viagem e o seu passeio e continuar sendo uma mulher de Deus, só que com sabedoria. Outra atitude muito comum é falar demais e agir menos. Como tem pessoas que fazem isso. Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra. Pratica a palavra e não apenas seja um ouvinte enganando a si mesmo. No momento em que você vai à igreja, que você lê a Bíblia e não pratica, você está enganando a si mesmo. Não vai conseguir ganhar ninguém com as suas atitudes e com o teu testemunho, porque você não vive palavra. Então, mais do que falar, precisa viver. Mais do que falar, precisa viver. Então, a mulher cristã, ela precisa viver Cristo em suas atitudes e suas ações. E a maneira como você se comporta dentro da sua casa. Muitas vezes a mulher fala de amor, de paciência, de empatia, mas ela não é paciente. Ela é ignorante, ela é atribulada, ela é impaciente. Ela sempre responde de forma ríspida, ela não tem uma boa palavra. Ela sempre muito nervosa. Qual é o teu testemunho? Que testemunho você está dando? Você vai ser uma cristã, mas vai ser rixosa. Você é cristã, mas é uma mulher insuportável. O teu esposo não consegue ver Cristo nas tuas atitudes. Ele não consegue ver Cristo em você. Você precisa ser o primeiro exemplo de cristão. Muitas vezes o teu esposo vai vir com ignorância, falar algo alto com ignorância. E a palavra de Deus diz o seguinte: a resposta branda e calma desvia a ira e acalma o furor. Ao invés de você responder de forma ignorante e à altura, você responde no tom mais baixo. E logo, ao invés de você acender ali uma confusão, você apaga o início de uma confusão. Somente com a sabedoria e com a maneira que você vai responder. A resposta branda desvia a ira e acalma o furor. Você pode pôr fim em muitas confusões apenas respondendo de forma sábia. Viva a palavra dentro da sua casa. Seja um exemplo de cristão e aí você vai ver as coisas mudarem. Demonstre paciência, demonstre amor em tudo o que você faz. Seja zelosa com a sua fé, com os seus princípios. Não queira impor a ninguém aquilo que você acredita. Somente viva aquilo que você crê. E dessa maneira você vai mostrar que realmente você crê. Porque fé sem obras é morta. Então não adianta dizer que crê na Bíblia, que crê nas Escrituras e não segue. Precisa ter atitudes, precisa ter ações condizentes com a palavra de Deus. Então não existe mulher cristã e rixosa. Existem mulheres rixosas dizendo que é cristã. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus e o Espírito mora em você, e os frutos do Espírito Santo começam a aparecer na sua vida. Então, se você não tem fruto do Espírito, precisa de um encontro com Deus. Precisa de um encontro com Deus. Muitos homens não se convertem porque a atitude da esposa dentro de casa não é a atitude de uma mulher de Deus. Então, eles não vão querer o Deus que você prega e não vive. Mulheres histéricas que pregam um Deus que não vive. Então elas dizem que Deus faz isso, isso e isso, mas elas não têm isso na vida delas. Não tem. Como que vai provar que Deus faz isso se eu mesma não tenho nenhum desses frutos do Espírito, que testificam de fato que o Espírito Santo mora em mim? Então, antes de impor coisas que você não faz, começa a rever a sua vida e ver se as suas atitudes são capazes de ganhar o seu esposo sem nenhuma palavra. E espere o tempo de Deus. Todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Você pode viver muito bem com o seu cônjuge, não sendo cristão. Entenda, não se case com um descrente, não se ponha em julgo desigual. Mas se você está nessa condição, não se separe. A não ser que ele queira ir embora, e aí você deixa ir. É bíblico isso também. O seu marido sendo descrente não faz você viver em maldição. A palavra de Deus diz que a esposa santificada santifica o esposo, não no ato de trazer a salvação para ele, mas de ter um lar santificado e abençoado pelo Senhor. Então Deus vai abençoar a sua família, mesmo seu esposo sendo descrente, por causa de você. Fica em paz. O Espírito Santo trabalha do jeito dele, da maneira dele. Se ele precisar apertar os parafusos, ele vai apertar, não precisa falar.
Mas se ele precisar simplesmente tocar o coração dele de maneira profunda, ele vai virar para você e dizer: eu quero ser cristão, eu quero ir para a igreja com você. Eu quero conhecer o Deus que você serve. Eu quero ter a paz que você tem. Eu quero ter a sabedoria que você tem. Eu quero viver o que você vive. Mas para isso acontecer, eu preciso viver. Eu preciso ser. Eu preciso viver. Viver Cristo em toda a minha maneira de viver. Ser crente não é fácil, irmãos. Porque é um conjunto de coisas. Ser cristão não é só falar, tem que ter atitude. Tem que ter vida com Deus. Para dizer de fato que eu sou cristão. O meu testemunho, o que Deus faz na minha vida, vai arrastar muito mais pessoas do que as minhas palavras. Sem ações, as minhas palavras, sem conduta de um verdadeiro cristão. Traga Cristo para dentro do teu lar. Quando seu esposo sair para trabalhar, ore dentro da sua casa. Ore no seu quarto. Tá lavando roupa, vai orando nas roupas. Tá fazendo comida, vai orando na comida. Tá lavando vasilha, vai orando nas vasilhas. Vai orando, lavando vasilhas. E dessa maneira você vai trazendo Cristo para dentro do teu lar. E sem palavra alguma tu vai ganhar o teu esposo. Você, homem, ganha a sua esposa, sabendo viver, sendo um bom homem, sendo uma boa esposa. Tem pessoas que vivem com homens descrentes e tornaram o seu lar insuportável. O marido põe a mulher para fora do quarto, o marido tranca a porta, o marido não quer ver a cara dela, o marido sai para o futebol e não volta mais. Ou até mesmo vai para o bar e nem quer voltar mais para casa porque não suporta viver com a mulher. O tempo todo falando, o tempo todo dizendo, querendo pregar lições de moral. Mas não respeita o esposo como cabeça da casa. Invalida as opiniões do marido. Se sente superior porque é cristã. Se sente superior ao homem porque está indo para a igreja. Por favor, para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum e vai fazer com que seu esposo tome cada vez mais raiva de você, da igreja, e, consequentemente, isso vai trazer um divórcio. E depois você vai sofrer com as consequências. Para finalizar, ore pelo teu esposo todos os dias. Ore, nunca deixe de orar. Ore, mas não tente impor a sua fé a todo custo. Crie um ambiente de paz dentro da tua casa. Cuide do teu lar, cuide da tua família, deixe a tua casa bem acolhedora. Ore no teu lar, como eu disse, ore na pia, ore lavando vasilha, ore lavando roupa. Santifique o teu lar e dessa maneira o teu esposo será também santificado através das tuas orações e da tua conduta. E certamente Cristo estará dentro do teu lar. Faça do teu lar um ambiente de paz e edifique a tua casa. Mostre interesse genuíno pelo que ele gosta. Então, nem tudo que o seu esposo gosta é errado. Tem coisas que ele gosta e que não é errado. E que você pode fazer juntamente com ele. Não ser extremamente religiosa, a ponto de dizer tudo é pecado, tudo é do diabo. Não, tem coisas que ele gosta de fazer. Um exemplo, ele gosta de assistir um filme, uma série, e você pode sentar com ele e assistir. Normalmente, sem que isso atrapalhe a sua fé, sem que isso te atrapalhe completamente. Nem tudo que ele gosta é errado, e quando você se envolve em coisas que ele gosta, também ajuda a edificar o teu relacionamento. E dessa maneira fazer com que você tenha tempos de qualidade com o teu esposo. O ato de se casar com um descrente gera muitas consequências. E delas não podemos fugir. Mas podemos fazer com que elas se tornem cada vez mais fáceis de conviver. Sendo sábia e edificando a casa. Com o teu testemunho e com o agir de Deus, Deus irá criar situações para que esse homem se converta. E você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare sempre isso sobre a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E espere o mover de Deus. Haja de maneira sábia e ganhe o teu esposo sem palavras. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. E quantas mulheres cristãs são tolas e acabam destruindo seus lares. Destruindo seus lares. Então pensa bem, se as tuas atitudes não estão mais afastando do que aproximando o teu esposo de você e do Senhor. Qual reflexo você está transmitindo? Cristo ou uma mulher rixosa, insuportável,
que depois que ficou crente, o seu marido não aguenta nem olhar na sua cara e nem conviver com você. E aí ele acaba escolhendo os amigos do futebol, os amigos do bar, ao invés de escolher estar com você. Reflita sobre isso. Você está sendo sábia? Está edificando a sua casa? Ou você está destruindo ela dia após dia com as suas próprias mãos? Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que a partir de agora você mude as suas atitudes e as suas ações dentro da sua casa, se você tem se comportado assim, como eu citei nesse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.